Hoje eu vim aqui no Hospital São Camilo Fortaleza para falar sobre um assunto muito importante para nós mulheres, sobre o Outubro Rosa. Para falar sobre esse assunto tão importante, eu estou agora com a doutora Lina. Tudo bom, doutora? Tudo bem, obrigada pelo convite. É um prazer recebê-la aqui no programa Viver pela Fé, é uma grande alegria. E eu gostaria de começar pedindo para você falar sobre a importância desse período que é o Outubro Rosa. Pronto, eu estou aqui para desfazer algumas dúvidas que você tem e trazer algumas informações novas. Pronto, a doutora estava conversando comigo antes de nós começarmos a gravação e ela me deu uma explicação de que existem alguns procedimentos que já caíram em desuso. Então eu vou perguntar como a gente pode fazer o autoexame e ela vai explicar para a gente. Pronto. O exame feito pela própria mulher é importante para o conhecimento do corpo, mas ele não substitui o exame clínico feito por um profissional treinado, no caso, o mastologista. Desde a década de 90, os ensaios clínicos já vêm mostrando que o autoexame não consegue reduzir a mortalidade por câncer de mama. Isso porque o autoexame não consegue identificar as lesões pré-malignas e aqueles tumores muito pequenos. Por isso, olha só, o autoexame não é mais preconizado. Nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo, eles não recomendam mais o autoexame. E como é que está isso no Brasil? Bom, no Brasil, o Ministério da Saúde, o INCA, orienta as mulheres a fazer a palpação, a simples observação da mama a qualquer período que se sentirem confortáveis, sem nenhuma técnica pré-estabelecida ou periodicidade obrigatória. Nós constatamos que 65% das mulheres com câncer conseguem identificar o tumor no exame ocasional, em comparação com 35% que consegue identificar através daquela palpação mensal. Então, o autoexame hoje é importante para o conhecimento, mas ele não substitui o exame clínico e principalmente a mamografia. Olha aí que importante essa informação que a doutora Lina traz para a gente. Porque muitas mulheres, elas só buscam o médico depois que elas fazem o exame, o autoexame e detectam alguma coisa. Muitas vezes elas fazem o autoexame, elas estão com alguma coisa e não buscam o médico porque acham que não tem nada. E como a doutora acabou de falar, mesmo nessas situações de você fazer o autoexame e não constatar nada, o médico pode sim constatar. Então, atenção nessa informação importantíssima, informação novíssima. Qual é a faixa etária mais atingida pelo câncer de mama? Pronto, a idade é sempre o maior fator de risco para câncer de mama. As mulheres mais velhas, principalmente a partir dos 50 anos, que corresponde ao período da menopausa, são as mais afetadas por câncer de mama. Doutora Lina, por que tantas mulheres jovens, a partir dos 30 anos, estão sendo detectadas com câncer? Bom, uma pergunta frequente, tá? Importante citar que no Brasil, a cada ano, 60 mil novas mulheres são diagnosticadas com câncer de mama. Desse total, a maior parte dos casos estão em mulheres após os 50 anos, mas tem notado-se um aumento da incidência nas pacientes mais jovens. E o que é uma paciente jovem? A gente considera jovem para câncer de mama uma paciente antes dos 50 anos. Agora, recente dado que saiu, 4 a 5% dos casos de câncer de mama estão ocorrendo em pacientes com menos de 35 anos. Historicamente, essa proporção era de apenas 2%. E o que é que está acontecendo para tanta paciente jovem ter câncer de mama? Acreditamos que seja o estilo de vida contemporâneo, a urbanização. A mulher está inserida no mercado de trabalho, então ela tem menos filhos ou não tem filhos, adia a primeira gestação, o tempo de aleitamento curto, sedentarismo, alimentação inadequada, obesidade e consumo de álcool. Acreditamos que todos esses fatores juntos estão influenciando no aumento de casos em pacientes jovens. Pelo que a senhora falou, dá a entender que a amamentação é uma prevenção, que ter Exato. filhos é uma forma de prevenção. Ter o primeiro filho antes dos 35 anos, quantos mais filhos você tem, maior período de aleitamento, tudo isso são fatores de proteção. Olha aí, a igreja, ela estimula as famílias a terem mais filhos. A igreja estimula a família e a gente está correndo disso. Nós estamos indo no sentido contrário da natureza humana e por isso mais mulheres
estão ficando com câncer mais cedo. Exato. Embora a ciência proporcione hoje a mulher ter filho após os 40, mas a nossa biologia foi para termos filhos mais cedo. Eu quero ressaltar que os tumores mais agressivos são mais frequentes em mulheres jovens. E o tratamento do câncer em mulheres jovens vai ter um impacto muito maior. Às vezes a mulher não tem a prole ainda constituída e o tratamento pode levá-la a uma menopausa precoce. Então você imagina uma mulher de 30, 35 anos já entrando na menopausa? Então é um desafio tratar mulher jovem com câncer de mama. E é um caso recorrente que tem aparecido nos consultórios? Cada vez mais. Cada vez mais recorrente, porque nós estamos cada vez mais fugindo da nossa natureza. O feminismo, que luta a favor de estarmos trabalhando, de nossa independência, nós estamos cada vez mais indo contra o nosso próprio corpo e, por isso, acredito, os tumores mais agressivos em mulheres mais jovens. Doutora Lina, eu descobri agora que eu estou com câncer de mama. E agora, o que é que eu faço? O diagnóstico do câncer de mama, ele não é uma sentença de morte. Nós temos um arsenal terapêutico à nossa disposição. Cirurgia, quimioterápicos, hormonioterápicos, a radioterapia, terapia-alvo. Né? Quero salientar que o diagnóstico precoce continua sendo o ponto fundamental. Então, aqui eu indico mamografia para mulheres assintomáticas a partir dos 40 ou 50 anos, conforme o país, de forma anual ou bianual. E depois que você tem esse diagnóstico, o que é que a paciente pode fazer por si mesma? Hábitos saudáveis de alimentação e uma rotina de exercícios físicos. Isso é importante para o sucesso do tratamento e para evitar recidivas futuras da doença. A paciente que está fazendo tratamento de quimioterapia, ela precisa estar em atividade física? A quimioterapia às vezes leva uma certa limitação, mas em cada paciente ela tem um efeito diferente. Algumas pacientes se sentem um pouco mais mole, cansadas, outras nem tanto. Então a gente recomenda continuar pelo menos as caminhadas, os exercícios aeróbicos num impacto menor. E no caso que a paciente precisa remover um seio, como é que fica a parte estética? Então, o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele já prevê a reconstrução mamária, tá? Já no primeiro tempo da cirurgia, que a gente chama reconstrução mamária imediata, tá? Então, nós temos várias formas de reconstruir a mama, através de próteses, retalhos do próprio corpo, lipofile, que é o enchimento com a própria gordura corporal. Dificilmente uma mulher vai ficar sem mama, exceto aqueles casos realmente muito avançados. Se a mulher descobre o câncer em uma das mamas, é adequado ela fazer a redução das duas mamas para ela evitar um câncer futuro na outra mama? Porque muita gente pensa assim, que vai tirar um e vai tirar o outro para evitar. Exato, isso é muito polêmico, né? Mas a mulher, ela tem que lembrar que ela está lutando para sobreviver daquela mama acometida por câncer e não por aquela que pode futuramente vir a ter um câncer. Então, legalmente, isso é permitido, a mastectomia contralateral da outra mama, se você tiver um teste genético que aponte alguma mutação, tá? Como a Angelina Jolie. Tá? Eu já ia citar o caso, porque todo mundo cita o caso dela. Angelina Jolie, mas ela foi confirmada, né? O que ela tem o gene da família BRCA1, BRCA2 positivo, e por isso, além de retirar as mamas, ela também retirou os ovários. Mas essa não deve ser uma conduta padronizada, tá? Devemos individualizar cada caso. Não é porque você teve câncer numa mama que você obrigatoriamente vai ter na outra. Esse teste de DNA, é um teste de DNA? Pode ser feito no sangue ou na saliva e a gente pesquisa uns 50 a 70 genes mais comuns. É feito aqui no São Camilo? Não, esse exame ainda é feito só em São Paulo, tá? Mas é bem prático, nós temos kit, a própria paciente pode colher o material da mucosa bucal, colocar dentro do tubinho e enviar para o SEDEX para o laboratório. Em 30 dias nós temos o resultado. No caso da pessoa não querer fazer esse exame genético, ela tem como saber se ela vai ter provavelmente o câncer ou não, pela história da família dela? Normalmente a história familiar é o ponto de partida, né? As mulheres cujos familiares de primeiro grau, que é mãe, irmã e filhas, tiveram câncer de mama, elas procuram mais cedo o médico e elas perguntam sobre o teste genético. Então, todas elas já sabem que tem uma predisposição. Uma predisposição, segundo a história familiar. E aí, com isso, já correm para fazer o teste
Genético. Exato. Doutora Lina, você pode deixar uma mensagem para os nossos telespectadores sobre esse tema tão importante? Bom, eu queria deixar uma recomendação, tá? A partir dos 20 anos, toda mulher deve procurar o seu ginecologista ou mastologista anualmente, inicialmente com exame clínico e após os 40 com mamografia, porque é dessa forma que nós conseguiremos diminuir a mortalidade por câncer de mama. Doutora Lina, qual foi o caso de paciente mais jovem que você recebeu no consultório? Foi recentemente uma paciente de 25 anos que já veio para mim com um tumor avançado. Além de um tumor grande na mama, também já um tumor na axila, uma adenopatia axilar. Então, pelo estágio avançado, essa paciente foi encaminhada primeiramente para fazer a quimioterapia no intuito de reduzir esse tumor. Então, abaixo de 25 anos, 18, 20, até agora nunca... Não, normalmente o câncer costuma respeitar a idade de 30. Costuma respeitar essa idade. Então, o caso mais jovem que eu peguei foi essa paciente e ela tinha histórico familiar. Doutora Lina, quando você identifica um nódulo ou um cisto, já é um alerta? A paciente deve procurar o médico porque ela não vai conseguir resolver esse problema sozinha. Mas aí eu quero também acalmar os ânimos, tá? A maior parte das minhas consultas, das consultas dos outros mastologistas em consultório, não é devido a câncer de mama. A maior parte das queixas mamárias são dor na mama, cistos, que são nódulos de água benignos, e nódulos sólidos. A maioria dos problemas no consultório são de natureza benigna. E esses cistos, esses nódulos benignos também são operados ou não precisa? Não precisam à primeira vista, né? Os cistos são bolinhas de água que a gente pode apenas aguardar o seu desaparecimento ou quando estão muito grandes incomodando a paciente, nós podemos puncionar. E os nódulos de carne da mesma forma, a maioria hoje nós podemos só acompanhar, eles jamais vão virar câncer de mama. Eu digo para a paciente que o câncer, ele é câncer desde que ele é microscópico. Gente, que notícia maravilhosa, um alívio. Obrigada, doutora Lina, por nos receber, o programa Viver pela Fé. Obrigada ao Hospital São Camilo Fortaleza por nos acolher sempre tão bem. E você aí de casa, não sai daí, que vem agora um testemunho maravilhoso e super forte. Fica com a gente.